Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para o Real Time, uma entrevista que hoje recebe ele, que é um dos políticos mais experimentados do nosso estado, com maior conhecimento em Brasília sobre questões relativas à Zona Franca de Manaus e as questões do nosso polo industrial de Manaus. É empresário, amazonense, e eu recebo aqui Paulderney Aveino pela 7ª vez cumprindo o mandato em Brasília. Muito obrigado mesmo por atender o nosso pedido de entrevistas, e eu já lhe pergunto, como vai ser essa volta a Brasília? Muito obrigado a você, Gerson, pelo convite, pelas palavras, e dizer que estou pronto aqui para que a gente possa fazer o trabalho que o Amazonas precisa, junto com outros colegas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Ninguém trabalha só. E dizer que me sinto à altura do desafio para dar continuidade a essa luta em defesa do nosso Amazonas. Paulderney, bora logo um pouquinho que nos interessa mesmo. Ao final do ano passado, com a aprovação da reforma tributária, todo o mundo político amazonense disse que a gente marcou um gol, o texto saiu melhor que a encomenda, porém, como você costuma dizer, o diabo mora nos detalhes, e os detalhes são as leis ordinárias que serão encaminhadas esse ano pelo governo federal para discussão no Congresso Nacional. Quais os riscos que temos agora? Olha, essa legislação infraconstitucional que deverá ser votada neste ano, ela já está sendo trabalhada dentro do Executivo. Grupos de trabalho que estão sendo formados pelo governo federal, compondo esses grupos de trabalho, os estados e os municípios. Então, os 3 entes da federação. Nós entendemos que é um trabalho que nós devemos acompanhar, não dentro do processo, nós do parlamento, mas governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus estarão lá, e nós vamos, sim, fazer essa discussão junto com esses técnicos para que essas leis infraconstitucionais, lei complementar e lei ordinária, elas não venham a criar embaraço. São 19 grupos de trabalho, um desses grupos especificamente Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, que nós vamos ter pessoas nossas dentro desse grupo, e os demais grupos, como é tudo interligado, tudo tem conexão, eu estou formando uma equipe de técnicos experientes, capazes, estou levando pessoas daqui, de Manaus, trazendo pessoas de ministério em Brasília, que já estão fora do Ministério, Ciência e Tecnologia, e nossos técnicos do partido, que nós temos excelentes técnicos, além da consultoria legislativa, que tem excelentes técnicos com quem eu me relaciono muito bem, e vamos buscar monitorar todos esses grupos de trabalho para não termos surpresas. Então, buscar esse trabalho efetivo em defesa de uma... Vamos lá, a PEC foi boa? Foi boa. Mas precisa de alguns ajustes finos, e esses ajustes finos vem na lei. São os detalhes que estarão na lei. Paulderney, a cereja do bolo dessa reforma para nós, o nosso modelo de desenvolvimento, que é a Zona Franca de Manaus, é o IPI para produtos que são feitos aqui. Se alguém quiser fazer fora, vai pagar o IPI. Esse IPI acaba para todos os outros produtos da cesta brasileira. Isso é suficiente? Veja só, o IPI, ele vai desaparecer, só vai existir então, para nós. Mas hoje, a tributação, a tributação do produto, o produto, quando nasce, ele recebe um número na Receita Federal. Esse número, ele é conhecido como NCM, são as normas comuns do Mercosul, é o número lá do Mercosul. É a carteira de identidade do produto. É a carteira de identidade do produto. Então, esse produto, ele é derivado, esse produto, ele tem essa identidade
E eu espero que, eventualmente, e aí nós temos que trabalhar isso, que os sucedâneos de produtos, porque o produto é como um ser humano ou um Nasce, animal. cresce, desenvolve e morre. Nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Assim foi toca-fita, Videocassete. assim foi videocassete, assim foi as fitas, enfim, e uma infinidade de produtos que nós tínhamos aqui na Zona Franca e no mundo e de repente sumiram. Quer dizer, hoje você capta a música do Spotify, do Amazon. O Discman, né? Discman é um sucesso Pois é, o danado. Discman era um sucesso. Enfim, e o toca-fita de rádio, o autorrádio. Autorrádio. Então, e você sabe que ainda tem gente produzindo, tem fábrica produzindo. Aqui na Zona Franca? Aqui na Zona mesmo? Franca Não, de não Manaus. conheço, não. Aqui tem coisas fantásticas ainda, porque tem cliente. Os painéis de LED para a indústria automobilística brasileira, 70% é produzido em Manaus. Legal. Aqueles painéis dos carros, bacana, é tudo. Enfim, é tudo produzido aqui. Então, nós temos os substitutos. E vamos buscar uma certa flexibilização por conta desse PPB e dessa NCM. Eu entendo que o tempo que nós temos ainda de vida na Zona Franca de Manaus, e nós temos até 2073, começou a contagem regressiva dos últimos 50 anos. Não é? 49 agora. Ainda não, mas vai ter. A partir de 28 de fevereiro. Não, é o ano fiscal. É ano fiscal? É. Então é 50. Então, veja só, nós vamos trabalhar e vamos, se Deus quiser, obter sucesso. Agora, não será uma luta fácil. Não será uma luta fácil. A partir de 2027, quando começa a se implementar essa reforma tributária, nós temos que estar prontos para evitar as surpresas que poderão advir dessa legislação infraconstitucional. Paulo Henrique, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, costumava dizer que nós ficamos, quando ele atacou a Zona Franca, zerando o IPI de vários produtos assim abruptamente, ele costumava dizer que nós ficamos aqui em berço esplêndido o tempo, desde o decreto 288 de 1967, por isso era preciso dar um choque no empresário da Zona Franca de Manaus. Você está falando aí que nós vamos ter um tempo até 2027. Como fazer para que todos esses organismos cumpram o seu papel? E você concorda com o que o Paulo Guedes dizia, que nós ficamos em berço esplêndido? Eu ia começar falando sobre o Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem uma visão eminentemente de mercado. E a equipe que ele levou para o Ministério da Economia, da Fazenda, também tinha essa visão eminentemente de mercado. Economia dura, né? Economia dura. Quem não se criar... E o secretário nacional da Indústria e Comércio dele, uma vez eu conversando com ele, ele me disse, se tiver capacidade, fica. Se não tiver, sai e vai se importar produtos. Veja só, matando a indústria. E hoje nós já temos muita coisa que era produzida no Brasil entrando via importação através dos portos lá de Santa Catarina, Itajaí, através de Vitória, através de Santos. Isso me preocupa muito porque há um crescente aumento desses volumes de importação de produtos. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos ter, sim, muito problema. Eu estive na semana passada, aliás, segunda-feira, uma reunião com o setor da indústria da construção civil. Presidente da Câmara Brasileira da Construção, técnicos lá discutindo essas questões todas. E tem muito problema, não só na indústria propriamente dita, essa nossa indústria que nós conhecemos, indústria de bens de informática, a indústria eletroeletrônica, mas, sobretudo, na indústria da construção civil, que gera com mais os emprego, aços, né?
com aços, com cimento, uma série de produtos, e a industrialização da construção civil também, ela vem a passos largos, porque é assim no mundo, e no Brasil não vai ser diferente. E hoje tem-se que prestar atenção também nisso, porque é uma das indústrias que tem uma maior intensidade de mão de obra. E ativa a economia muito rápido. Ativa a economia com uma cadeia produtiva muito grande. Então, nós vamos ter que buscar, sim, soluções. Agora, voltando ao tema, o Paulo Guedes, apesar de eu discordar muito dele, de certa forma ele tem razão, porque nós precisamos não apenas dar choque nos empresários, mas nós precisamos dar choque nos governantes. Eu acho que Manaus, o Amazonas, precisa sim buscar focar mais, valorizar o que nós temos e diversificar. Durante 50 e... quantos anos? 54? 67 para cá, 56. 56 anos, realmente a gente precisava ter feito mais coisas. Alguns anos atrás, a gente ia no Distrito Industrial, era uma vergonha. E eu dizia que nós tínhamos uma indústria de terceiro mundo num polo de quarto mundo. Ruas esburacadas, o Distrito Industrial cheio de mato, internet sem ter uma internet confiável. Enfim, tem muita coisa que precisava ser feita e que precisa ser feita ainda. Agora, precisa haver o diálogo entre o poder público e o privado. Esse diálogo eu percebo que não existe. E muitas vezes as empresas elas tomam certas decisões à revelia do poder público, porque muitas vezes o poder público vira as costas também para o empresário. Coisa que praticamente só existe aqui em Manaus. E por que só existe aqui em Manaus? Porque a legislação protege. A legislação protege. Então, parece até que o poder público sente-se desobrigado a conversar com o setor privado. Esse Alckmin, quando era governador de São Paulo, ele pessoalmente recebia os empresários que queriam se instalar. Governador de São Paulo. Recebia os empresários, as empresas que queriam se instalar em São Paulo. E outros estados fazem a mesma coisa. Você acredita na conversão dele a um novo desenvolvimentista para o Amazonas? O Alckmin? Não, o Alckmin é uma pessoa que se adapta. Eu conheço o Alckmin há muitos anos. Foi deputado federal? Fomos deputados juntos e depois eu mantive uma boa relação enquanto eu deputado e ele governador de São Paulo. Às vezes que ele foi 4 vezes governador de São Paulo. Não é pouca coisa. Mas às vezes que ele foi, ele sempre estava com a faca nas nossas costas. Mas também ajudou, porque eu resolvi alguns problemas com a autorização dele para que a Secretaria da Fazenda dele conversasse comigo e eu levar a nossa Secretaria de Fazenda para fazermos ações que beneficiaram, por exemplo, São Paulo brigava com a gente por causa de crédito em alguns produtos de informática, crédito tributário, daquele crédito que não se paga aqui, o imposto que não se paga aqui, levando o crédito para lá. E foi assinado acordo, na época do governador José Melo, eu intermediando com o governador de então, Geraldo Alckmin. Então, tudo é uma questão de condução. De conversa. Deixa eu fechar 2 coisinhas rápidas da reforma tributária para a gente passar para outros temas, desse teu novo mandato, que lá atrás você falava que era uma vantagem ainda naquela PEC 45 a criação do fundo compensador, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional Sustentável que apareceu no bojo da reforma tributária. Qual a tua visão desse fundo? O que vai precisar regulamentar em lei ordinária agora? E outra coisa, esse Congresso ele é simpático às nossas causas? Olha, eu te dizia ainda há pouco que o Amazonas será o único estado brasileiro, a partir de 2032, que
vai ter benefício fiscal. E eu digo 32 porque tem a Lei Complementar 160, que foi aquela lei que nós votamos em 2016 ou 2017, no Congresso Nacional, que convalidou os incentivos fiscais dos estados que fazem a guerra fiscal. Então, aquela lei, que até o amazonino entrou quando assumiu o governo em 2017, entrou no Supremo Tribunal Federal contra ela. Não deveria ter feito isso, porque aquilo foi realmente um acordo que pacificou, não criou dificuldade para nós e pacificou o Amazonas com os demais estados. Não acabou a guerra, mas estancou, né? Estancou, é isso aí. Então, essa lei, ela vai até 2032. A partir daí, ou antes disso ainda, porque nenhuma empresa vai fazer um investimento de 500 milhões, 1 bilhão de reais em ativos em um determinado estado se tem uma expectativa de 6 anos ou 8 anos de vida. Então, vão fazer conta e vão vir para cá. Aí nós vemos que eu não estava no Congresso no ano passado, quando da votação, e não participei dessas negociações, mas acredito que vai haver uma pressão muito forte dos parlamentares de outros estados com relação a essas leis. Então, nós temos que ficar muito atentos, vamos ter que nos desdobrar, exercer toda a nossa capacidade e experiência no sentido de buscar entendimentos para que nós possamos ter sucesso dentro daquilo que a gente espera e o que a PEC trouxe para a gente. Como eu disse no começo, a PEC sozinha não resolve. E o fundo? Vai ser um mecanismo eficiente de compensação, de perdas, eventualmente possam ter? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas do jeito que ele está constituído, você acha que dá? Eu espero que sim. Boa resposta. Finalizando essa parte, vamos passar para a próxima, né? Você vai assumir o seu 7º mandato na Câmara Federal, né? O União Brasil, parte dele faz oposição ao governo do presidente Lula, parte está no poder com ministros, inclusive. Qual vai ser a sua postura em relação ao governo Lula? E também um outro aspecto que é a Nova Indústria Brasil, que é o programa que o governo Lula lançou para incentivar a neoindustrialização. Como é que vai ser a tua postura lá? Bom, o União Brasil é um partido muito grande, criado da junção do nosso Democratas com o PSL, e ambos tradicionalmente opositores a governos petistas? Mais ou menos. O Democrata, sim. O PSL, não. Mas o Democrata, era um partido orgânico, um partido com ideologia, um partido que tinha rumo, e nos juntamos ao PSL. Muito bem. Formamos um partido também muito grande, né? Hoje, o 3º maior partido do país. Então, veja só, nós temos ministros no governo e temos uma ala do partido que faz oposição. Eu entendo, Gerson, que eu acho que as pessoas já estão um pouco cansadas desse debate ideológico. Nós temos que, as pessoas podem debater aquilo que acreditam. Eu me considero conservador. Agora, conservador no sentido de liberal, não é isso? No sentido de não liberal. Aquele conservador que conservador muito radical aí. Liberal. Agora, eu sou da tese de que nós devemos fazer política, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. A política em benefício do povo. As pessoas estão esquecendo essa questão e tratando de questões
secundárias. Ou seja, você acha que nós temos no país, apesar de termos um SUS que eu homenageio sempre que posso, uma saúde adequada? Não temos, eu te afirmo. Você acha que nós estamos com uma educação que o Brasil mereça, o que a população, os jovens do Brasil mereçam? Não temos, eu te digo isso. Você acha que nós temos uma segurança? Que você pode sair à rua e se sentir seguro? Não temos. Isso é que o Congresso, o Parlamento, Precisa agir. precisava focar. Sinceramente, e eu chamo aqui a atenção daqueles que estão nos ouvindo e vendo, nós precisamos buscar mecanismos para atender você nessas áreas onde o poder público é responsável. Saúde, educação, segurança, o Estado como indutor do desenvolvimento. E aí eu entro na sua segunda questão. Sou favorável, sim, a uma política de indução do desenvolvimento, desde que ela tenha efetivamente esse fim. Nós não podemos trabalhar com aquela tese antiga do PT dos campeões brasileiros. Que gerou tanto problema. Que gerou tanto problema. Nós não podemos voltar a isso. Não tivemos campeões e tivemos problemas de muitos sobra, problemas. né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu acompanhava aquilo de perto. A Embraer, que era a nossa maior exportadora de produtos produzidos, desenvolvido e produzido no Brasil, com os aviões de primeiro mundo, sendo a terceira maior indústria Espacial. aeronáutica Aeronáutica. do mundo, foi passada para trás pela Odebrecht, em termos de exportação. Ike Batista. E outros tantos. Então, eu sou, inclusive, favorável a uma política agressiva aos moldes da China. Então, a China, ela financia o exportador para colocar o produto nos países, mundo afora. Eu sou favorável que o Brasil faça isso também, que o Brasil tenha condições de financiar o exportador para que ele coloque o seu produto em uma condição melhor em vários países. Nós estamos perdendo mercado aqui no Mercosul para a China. Nós estamos perdendo o mercado brasileiro para a China. A China financia até um importador. Só para você ter uma ideia, e você que nos acompanha também, e pode ir lá no portal realtime1.com.br, eu fiz uma matéria ontem, publicada ontem, sobre o porto de Xangai. Ninguém nunca ouviu falar dele, né? É um porto que está sendo feito aqui no Peru, que vai reduzir de 46 dias para 10 dias o tráfego de cargas da China para a América do Sul. E a Zona Franca vai estar incluído nisso, né? Vai diminuir o preço dos insumos que chegam para a Zona Franca. Mas aí vai precisar de uma hidrovia do Madeira decente, vai precisar de uma BR-319 decente. Como é que o senhor vê essas discussões aí? Então, nós precisamos focar na infraestrutura também. Nós precisamos focar. Não adianta simplesmente se alardear. Eu defendo isso, defendo aquilo. Vamos estudar. Vamos fazer a coisa com consistência. Porque, vamos lá, essa questão de esquerda, direita, de ideologia. Para a China não tem isso. Pois é, o Bolsonaro fazendo. foi presidente durante 4 anos. O Bolsonaro eu conheço bem. Ninguém aqui no Amazonas conhece melhor o Bolsonaro do que eu.
foi meu colega deputado desde 1991, quando chegou na Câmara, junto comigo. Então, foi presidente da República. Poderia ter asfaltado a BR-319, que ele é desenvolvimentista? Poderia. Por que não fez? O PT governou quantos anos? Também não fez. Poderia liberar? Poderia. Não fez. Nós precisamos realmente ter uma via de escoamento. Vamos discutir isso, mas discutir com profundidade. Chamar esses técnicos que impedem uma licença ambiental e entender o que esses caras querem, porque não adianta um cara desse, se der um parecer contrário, o presidente da República não muda, porque não pode mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Na noite, Potássio, né? Potássio, Potássio, então, eu vou dar um exemplo, exatamente. Na noite anterior do impeachment da Dilma, que a Dilma ia sair já da presidência, ela assinou 5 decretos, criando áreas de proteção ambiental aqui no estado do Amazonas. Purus, sul do Amazonas e Altazes. E depois o Temer assumiu, eu fui lá com os técnicos do Palácio, no Casa Civil e tal, reunido lá com ele. Aí o chefe lá, do jurídico da Casa Civil, chegou e disse: deputado, infelizmente, nós não podemos revogar este decreto com outro decreto. Esse decreto, ele tem que ser revogado através de uma lei. E a lei não pode ser da iniciativa do Poder Legislativo. Tem que ser na iniciativa do Poder Executivo. Ok. Então, vamos providenciar esta lei. Até hoje. Quando o Executivo vai propor uma lei, tem que ouvir os órgãos interessados para que cada um emita a sua opinião. Bateu no IBAMA. Já era. Meio ambiente, já era. Fizemos audiência lá dentro do IBAMA. Não conseguiu sair. Então, nós temos situações que o presidente da República não manda. E nós temos que usar conhecimento, usar muita dialética, buscar... Gastar saliva. Buscar o convencimento através das questões técnicas, mostrando as coisas como são. Senão você não convence esses caras, que eles são especialistas, nós não. Então não sai. Hã? E aí não sai. Não sai, como não saiu até hoje. Como eu acho difícil sair se não houver uma saída que mostre que não haverá um avanço do desmatamento, da queimada da floresta. Que também é algo importante. Né? A gente sentiu na pele ano passado. Né? É algo importante e que pode ser pior esse ano. Manaus sentiu na pele esse negócio. Pode ser pior esse ano. Paulo Rei, caminhando para o fim, vamos voltar aqui para a área política. Você e o governador Wilson Lima disputaram ali a questão da presidência da União Brasil no nosso estado. Essas relações foram pacificadas. O governador é o presidente do diretório provisório, você é o vice-presidente. E aí eu lhe pergunto, nessa conversa, como está apontado para a eleição municipal? O União Brasil terá candidato? Será o Roberto Cidade? Como é que você está acompanhando esse debate? Essa é uma discussão que vai ser feita dentro do Diretório Nacional. Isso já ficou claro também. Todos os candidatos, não é só Manaus, todos os candidatos a prefeito de capital vai passar por reuniões dentro da Executiva Nacional, onde eu estarei presente. Não só daqui de Manaus, mas também dos demais estados, das demais capitais brasileiras. Então, nós vamos verificar como vai ser isso. Nós ainda temos tempo. Nós vamos fazer uma convenção nacional dia 29 desse mês de fevereiro, antecipamos a convenção, que seria em maio, para o dia 29 de fevereiro deste ano, e aí nós vamos definir com a nova composição
da Executiva e do Diretório Nacional essa questão das candidaturas. Roberto Cidade é o nome ou é um dos nomes? Um dos nomes. É isso. Paulo Derni Avelino, muito obrigado mesmo por essa entrevista. Eu acho que esclarecemos muitos pontos aí da nossa situação. Obrigado. Obrigado, Gerson. Se você gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, espalhe aí no seu grupo de WhatsApp, porque isso é muito importante. E considere assinar o nosso canal no YouTube Real Time 1 Play, além de acompanhar o nosso trabalho de jornalismo sério lá no realtime1.com.br. Até uma próxima oportunidade. Valeu!